Bom dia, boa tarde, boa noite, Escorpião, como vocês estão? Aqui é o Tenda de Cristal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natália. Venho trazendo para vocês hoje a leitura para o signo de Escorpião, signo solar, Lua ascendente, Vênus e Júpiter, ou se você tem mais planetas com a regência de Escorpião no seu mapa astral bem forte, você dá uma olhadinha nessa tiragem, ela também é para você, tá? Pode ressoar com você. Essa é uma tiragem de âmbito geral, tá? Para muitas pessoas. E observe se vai ressoar as mensagens para você ou algumas. Absorva tudo que for de bom, né? Tudo que você entender que precisa melhorar, ampliar. E o que é um aconselhamento. E o que você sentir no seu coração que não faz parte do seu momento ou situação, passe adiante, que é uma tiragem para muitas pessoas. Vai ressoar com outra pessoa, essa mensagem tem dono. Tá ok? Peço permissão para entrar dentro da sintonia, signo de Escorpião. Permissão para entrar. Então, olha, essa tiragem tá indo um pouco atrasada, não tem problema, tá? Porque teve manutenção técnica na rede aqui, mas as tiragens do tarô, todas, são atemporais, tá? Então, significa o quê? Que você pode ver essa tiragem mais pra frente, em outro momento, não acessar ela agora e daqui 2 meses, por exemplo, acessar e ficar curioso ou curiosa. É assim mesmo, às vezes é a mensagem que você precisa absorver naquele tempo seu, tá? Então elas ficam aí salvas, inclusive as mais antigas, pode estar acessando, tá? Escorpião, 15 a 31 de julho de 2023. Peço desculpa se estiver ouvindo algum barulho, tá de dia, então tá bem ativo aqui. Já vou tirar assim hoje. É uma tiragem intuitiva, nem sempre vai ser igualzinha, tá? Às vezes você vai ver de uma forma em um mês, de outra forma em outro mês, é assim mesmo. Dois de ouros. 10 de ouros. Nossa, só ouros. E 7 de ouros. Ok. Bom, aqui a gente vê você vindo aí, tendo que equilibrar situações, tá? Provavelmente a parte familiar, tá? A gente vê aqui a família, o 10 de ouros, a família em união, em alegria, em estabilidade. Você tenta criar aí o equilíbrio para que seja estável a sua família, tá? O seu ambiente, tá? Pode estar falando do seu ambiente grupo familiar, ou estar falando do grupo onde você trabalha, onde você tira o seu sustento. Então você se equilibra dentro de algumas funções num grupo, tá? Ou você fica de intermediário, equilibrando os lados, tá? Algumas situações, mas não é ruim, tá? Não tem um olhar de isso é um peso, isso é triste. Não. Você está equilibrando bem, tá? E isso faz com que você enxergue que tá todos prosperando, que todos estão nas suas posições. Você tá sentindo uma tranquilidade referente ao posicionamento, tanto seu quanto as pessoas, mas o posicionamento que cada um está seguindo, tá? Às vezes não existe uma super união. Pode haver uma união? Pode, mas às vezes não é aquela. Não significa que estão todos juntos, né? Por quê? Porque o 2 aqui para mim me mostra às vezes mais de um local, mais de um campo, mais de um grupo, tá? Mas você se enxerga equilibrando isso, tá? Você entende que isso é necessário, porém, assim, às vezes você pode estar se sentindo um pouquinho cansado, tá? Um pouquinho, entendeu, né? Mas às vezes que as coisas funcionam assim, mas às vezes isso já tá num padrão que te deixa aí um pouquinho, poxa, é assim mesmo, né? Eu vou aceitar.
O sete de ouros vem falando de você entender que os seus atos geram colheitas, que os atos das pessoas geram colheitas, tá? Que as coisas acontecem diante dos nossos movimentos, inclusive os seus, né? E dos outros. Então aqui você aceita, tá? Então essa carta me mostra que você aceita as coisas como são, mesmo em alguns momentos se sentindo um pouco cansado ou um pouco infeliz, tá? O infeliz não é a palavra que cabe bem, tá? O 10 de ouros, antes eu disse felicidade, agora eu falo infeliz, né? Então, como assim? O 10 de ouros, ele fala de uma alegria, né? De uma felicidade, de uma realização. Então, mesmo que as coisas às vezes não pareçam perfeitas, é isso que eu quero dizer. Você tá bem, tá realizado, tá aceitando, tá? Para mim, esse set fala de tempo, muito de tempo, de que as coisas estão num padrão há um tempo, tá? E às vezes você olha para isso e reflete se isso vai continuar assim, tá? É, isso é assim, isso continua assim, isso vai ter que continuar assim. Você tá fazendo reflexões, tá? Eu creio aqui que você tá ali parando para refletir diante dessas coisas, tá? O que será, né? Eu quero que o tarô me clarifique um pouco mais qual o campo, né, que está saindo. Ai, vamos ver aqui, o mago. Que mais? Opa, nem, nossa, tá pulando. Nem embaralhei, vou aceitar. Cavaleiro, não, de novo, rei de copas e as de copas, tá? A gente vê aqui o mago também. Você tá nutrindo, né? Nutrindo um amor, você está tentando nutrir a paz, tá? Nutrir o divino, não só seu, mas das pessoas, tá? Existe aqui uma conexão afetiva, uma conexão de amor, mas não é um amor apaixonado, não é um amor muito casal, assim. Pode até ter uma referência, mas você tem nutrido, né, o amor, a paz e tem tentado intermediar para as pessoas que você convive os dois lados, fazer talvez elas enxergar a conexão entre o mundo extrafísico, o invisível, o porquê das coisas com o material, tá? E sai uma figura aqui, alguém que para você é importante, tá? Essa nutrição. Ou você está tentando trazer essa nutrição para alguém, ou você está se nutrindo, tá? Pode ser você aqui, esse rei de copas, tá? A gente fala aqui de generosidade, de beatude, tá? De pessoa que quer ajudar de coração. Então, ou você é uma pessoa que tem atos genuínos de coração para ajuda, para cooperação, mesmo que você às vezes possa ficar cansado ou cansada com isso, ou você está ajudando alguém muito de coração, muito de entrega, tá? Porque você quer ver essa situação melhor, alguém ou pessoas, tá? Que a gente tá vendo figuras, né? Figuras únicas, tá? Você também tem se ligado muito na questão, tá? Como a gente vê aqui, o despertar, né? A nutrição, o amor pelo divino, né? Você tem tentado entender ou explicar para alguém sobre as coisas, as situações kármicas, de karma, tá? Kármicas, é isso. Você tem tentado aceitar, entender ou fazer com que as pessoas compreendam, tá? Que muitas coisas que acontecem, né, na atualidade é pelo karma, né? É pelo karma gerado, um karma de muitas pessoas envolvidas, ou até o próprio karma desse indivíduo ou dessa pessoa, né, que você tem contato. Você tem me mostrou você aceitando isso aqui, né? Você entendendo as coisas. Então a gente está falando com alguém que vivenciou algo
importante ou algumas coisas e tirou a lição disso, aprendeu e agora você tenta ensinar, tá? Para alguém que tem muito valor para você, tá? Por quê, né? Provavelmente você tá num momento que tá se fazendo necessário essa dedicação, tá? Esse ensinamento para alguém, tá? Saiu o 8 aqui duas vezes, tá? Então tem situações acontecendo aí que tem a ver com karma, tá? E o Dharma também, né? O infinito das reencarnações, o ciclo, a roda de Sansara. Escorpião. Clarifica um pouco mais o que é essa pessoa para Escorpião, se é ela mesmo, quem é a pessoa que ela se dedica. As tiragens pode ser algo que você está vivendo agora, ou que você provavelmente viverá daqui a pouco, tá? Ou que algo que já está em andamento ou algo que ainda virá, tá? Normalmente a gente tenta falar aqui, o tempo ele não é linear, mas a gente tira, às vezes isso vai acontecer daqui 2, 3 meses, um mês, ou pode já estar acontecendo, ou pode ter acontecido e você já acha que está no final dessa situação, tá? Não tem muito como definir isso. Então observa, às vezes agora não faz sentido, mas pra frente pode fazer. Ás de copas de novo, tá? Você tá nutrindo, tá? A sua espiritualidade e nutrindo a espiritualidade de alguém, tá? Vem aqui a mesma coisa, tá? Só muda o tarô, então muda a figura. Nutrição, necessidade de preencher o vazio de alguém ou seu, tá? Só que, opa, não enxerga muito seu, sabe? Não tá vindo pra mim aqui que é você, tá? Você já chegou num ponto de equilibrar, né? De aceitação. Mas vamos ver. O mundo, tá? Bom, você mesmo se vê com a missão e o dever da comunicação, tá? Você se vê numa missão de passar para os outros o que você já aprendeu. É um momento em que você quer ensinar. A gente tem um 21 e um Ás, em que você quer ensinar aos mais novos ou aos mais jovens, ou aqueles que estão abaixo de você, ou aqueles que você entende que está num grau evolutivo inferior, não inferior negativo, mas que não aprendeu as coisas que você já aprendeu. E você entende que para você evoluir, você precisa exteriorizar. Você precisa começar a colocar no mundo o que está interno, o que você já sabe de bom, né? A gente tenta exteriorizar o que é bom, né? O que a gente realmente sabe, vivenciou e aprendeu, né? Então aqui tá pedindo para você, né? Realmente, se é uma vontade, exercer a comunicação, exercer os ensinamentos espirituais, os ensinamentos da conexão entre extrafísico e físico, os ensinamentos da ligação, tá? Do que a gente planta, do que a gente vive e como isso tem um efeito, os ensinamentos do karma, tá? De uma forma feliz, tá? O mundo vem falando sempre de alegria, de felicidade, de expansão, de beleza, né, da harmonia dos 4 elementos, do equilíbrio. Então, o karma é um assunto para ser conversado de uma forma mais leve. Que quando a gente fala do karma, né, a gente tem que tentar sempre potencializar os dois pontos, que é o karma e o dharma, né, que é tudo de bom que a gente faz ou planta, a gente cresce, evolui e melhora a nossa vida em tese, a que a gente está vivendo agora, e a gente não perde, né? Normalmente nas próximas vidas a gente vai gerando essa carga positiva e vai levando e vai experienciando só mais coisas novas, né? Boas. Então a gente vai se elevando e o Dharma são as coisas que a gente precisa fechar. Ou karma, desculpa, os ciclos que a gente precisa resolver e fechar de alguma forma, mesmo que às vezes a gente não resolva com alguém,
A gente tem que se perdoar, eliminar a culpa, tratar para perder esse karma, para não ficar nesse ciclo infinito, né? Isso aí, do seu modo, você já tem um conhecimento, né? Você já tem uma conexão. Então, você sabe explicar isso com as suas palavras, do seu jeito. E aqui, você tá num ponto em que você sente uma necessidade, provavelmente, ou quer, ou já está planejando de passar isso para as pessoas. Ou falando, ou com atos que envolva a fala também, mas com um movimento de público, de pessoas, tá? Às vezes você já até tá vivendo isso, mas tá achando que tem que ser mais, tá? E aí pede para que você busque onde você conseguiria fazer isso, como você conseguiria fazer isso, tá? Mais algum conselho para Escorpião? O mundo é uma carta de realização, tá? De chegar das metas ali com perfeição, com alegria, né? Perfeição diante do que é possível, né? Diante do que é real, né? A gente sabe que a perfeição idealizada o mundo ele fala para mim de uma sabedoria, de um conhecimento do que seria um perfeito, né? Ter saúde, ter as pessoas que a gente ama em torno, aceitar as perdas, né? Ter calma, ter paz, coisas desse tipo, né? A gente pode refletir como um estado de perfeição, talvez, né? Tudo redondinho, certinho perante a um ideal é praticamente impossível, né? A sacerdotisa. É difícil isso aqui virar. A sacerdotisa vem falando de mistérios de estudo, tá? De aprofundamento no misticismo. E você já tá? A gente viu o mago, a gente viu 2 ases de copas. Então, a sacerdotisa vem falando de equilibrar as energias, tá? A equilibrar também os 2 polos, tá? Creio que você já tem esse equilíbrio, mas talvez equilibrar um pouco mais as suas energias negativas e positivas por conta desse 2 aqui. E a sacerdotisa também é um 2, tá? Para você se preparar, isso já é uma preparação, esse equilíbrio, né? Para você ir encontrar e de encontro às atividades que estão sendo propostas, tá? Para você. Propostas de você para com você mesma, propostas do divino para você, aquela intuição, aquele sentimento de que quero fazer, e propostas que a vida pode te trazer nesse sentido, tá? Abordagem, talvez colocar em mais ação, em colocar pelas suas mãos, fazer com as mãos já algo que você já aprendeu nesse sentido. Trazer todo o saber do estudo, da teoria, para a prática, tá? Manipulação de elementos, a gente fala de manipulação. A sacerdotisa, ela é uma mística, né? Uma bruxa, a palavra que quiser ser usada. E o mago fala de manipulação, tá? Começar a manipular essas energias. Isso te leva a um novo estágio, tá? Tem que falar porque saiu ela, né? E o mundo fala de comunicação, tá? Mas é você em comunicação, tá? Não é a comunicação que você assiste, que você vê, que você observa. Você já conteve aí bastante ensinamento, já aprendeu bastante coisa. É hora de uma pedida, né? De um novo olhar, de uma nova etapa, tá? Saiu aqui uma coisa muito sua, tá? Muito você querendo, não saiu coisas muito com os outros, saiu com os outros, mas de você ensinar, de você mostrar, de você num foco. Não saiu muito a sua interação de, ai, tem alguma coisa para resolver com alguém. Isso não veio aqui, tá? Hoje não.
uma mensagem de caminho. Como o escorpiano ou escorpiana, se ele não conhece, não entendeu, como que ele pode iniciar esse caminho? Se ele não está sabendo como fazer esse acesso a essas coisas que estão saindo no jogo. Se você se identificou, né, nesse jogo, em algum setor aqui, se você tá tendo alguma dificuldade para esse caminho, como é que pode? Olha o 3 de paus. O 3 de paus vem falando de você delegar, né? De você gerenciar. Fala de colaboração, isso não é sozinho, mas de você delegar funções, gerenciar funções e tarefas. Fala de você com esse olhar, né? Que você já tem e já conhece, de você estar numa situação em que você delega, que você oriente, mas que você participe, né, coopere, mas é mais um explicar como se faz, e você pode até ir embora, tá? Então, não tem muito a ver com o mundo, que é aquele que comunica, que fica, que é um porta-voz, mas você pode ser aquela pessoa que chega lá, explica, dá algumas palavras, permanece um pouco, você já fez tudo que você poderia ali, tá? E pode ir embora. Então, se você está gerindo algum lugar, se você está ou quase numa posição, já você se enxerga num caminho de que você já precisa delegar. Não é o obedecer, tá? Mas existe um pedido de uma cooperação dos integrantes, tá? Então essa cooperação ela vem de você para com os outros e dos outros para você, tá? O caminho para que você exerça todo esse domínio de comunicação e de ensinamento é você estar numa posição, tá? Aqui de delegar, de gerenciar, de palestrar, tá? De falar mesmo, de estar com autonomia para delegar e direcionar as pessoas ou as coisas, tá? Então, aqui eu perguntei qual caminho, surgiu bem o caminho, né? O 3 de paus, ele fala de você não ficar ali, né, permanecendo, né? Você pode explicar, né? E pode até sair, tá? E eu enxerguei isso, tá? Eu enxerguei que não precisa nem a sua permanência, tá? Alguém aí se identificar com essas coisas que eu disse, eu peço para que comente aqui embaixo, né? Essa questão até de não necessidade, da não necessidade de permanência. Achei isso muito interessante que foi falado aqui. Então, às vezes, sempre tem uma pessoa em específico que vai ouvir, tá? Bom, Escorpião, o jogo saiu bem diferente do que a última quinzena, né? Então, são outras energias já aqui rolando. Ou mudou bastante a vida de vocês, se vocês estavam na outra frequência, ou são para outras pessoas mesmo. Eu agradeço bastante a leitura de vocês. Um ótimo fim do mês de julho. A gente se vê no mês que vem. Gratidão.